Eu tenho uma árdua missão aqui hoje de tentar sintetizar algo que nós talvez pudéssemos conversar aqui por mais de hora em 20 minutos, né? Já agora, 19 minutos e 40 segundos. Né? A gente se sente muito honrado e agradecido pelo convite que foi feito. Enquanto filho da terra, há 27 anos eu pesquiso sobre a história de Nova Venécia e também o norte do Espírito Santo. Isso me levou, inclusive, a fazer um curso superior. Né? Eu sou formado em História pela Universidade Federal do Espírito Santo e trabalhei por 10 anos no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. E, desse período, uma das minhas funções era ser guardião de toda a documentação produzida pelo governo do Estado, que está armazenada, né, naquela instituição que vai de um período desde o final do século XVIII até o início dos anos 2000. Então, quando alguém precisava solicitar algum documento, tinha que passar pela minha chancela. Só que é uma tortura terrível, né? Porque eu estava perto dos documentos, mas não tinha tempo para pesquisá-los devido às funções que me cabia cumprir. Mas, vez ou outra, vinha alguma coisa e a gente ia complementando as velhas histórias que eu comecei a ouvir em casa, na minha família, com os meus pais, somente com o meu avô materno, né, o seu João Frigério, que vai completar 95 anos, que ainda está vivo, nasceu, né, aqui em Nova Venécia, filho de descendente de cearense e italiano, não é? Porque nós somos uma terra de mistura, uma terra de miscigenação. Então, para a gente chegar no ponto-chave, que é a nossa fala, o fatídico dia 28 de agosto de 1953, em linhas gerais, a gente precisa entender que nós estávamos no sertão de São Mateus. Isso era o grande sertão desconhecido, não é? Habitado por indígenas, como se descrevia nos mapas feitos no século XIX. E a colonização desse território, ela só se inicia na segunda metade do século XIX. A partir de 1860, o fazendeiro, né, o major da Guarda Nacional, Antônio Rodrigues da Cunha, abre sua primeira fazenda na região do Cachoeiro do Cravo. Depois, uma década depois, ele já está abrindo uma outra fazenda, a Fazenda da Serra dos Aimorés, hoje conhecida a região como Serra de Baixo, já aqui nos contrafortes do que se entendia naquele tempo que era a Serra dos Aimorés. Por isso, o primeiro nome que a nossa região recebeu, Serra dos Aimorés. Então, nesse contexto, o território ainda era coberto de densa mata atlântica, com uma variedade de vegetal e animal, talvez para nós hoje inimaginável. Né? Algo que, infelizmente, o processo de colonização, da forma como foi feito, ele nos privou, porque acabou sendo predatório. Hoje nós temos uma consciência que nossos fundadores ainda não tinham. Não devemos condená-los, porque quem pensasse ecologicamente naquele momento era uma vanguarda. Eles estavam sendo apenas homens do seu tempo. Devemos condenar quem hoje tem postura predatória com o meio ambiente, porque hoje já temos informação, já temos uma cultura, e isso não deve continuar acontecendo. Mas grandes fazendas, então, foram construídas ao redor do que hoje a gente conhece como APA da Pedra do Elefante. E era uma coisa em família, né? Porque você tinha a família Cunha, o barão, depois ele seria agraciado com o título de Barão de Aimorés, o Major Cunha, vamos chamar assim, nesse momento. Ele trouxe o irmão dele, o Mateus Cunha, que montou uma grande fazenda em Serra de Cima, que era a Fazenda Boa Esperança, não é? E o cunhado que abriu a Fazenda Independência, que depois se desmembrou em fazendas menores, a Gruta, a Terra Roxa e o Destino. Destino é hoje onde está sendo construída a estação de tratamento de esgoto, né, que vai trazer para nós essa grande conquista, que é tirar o esgoto do Rio Cricaré. Dentro desse contexto, nós vamos ter a migração de retirantes nordestinos. Então,
duas grandes secas no final do século XIX vão castigar o norte do país. Muitas famílias de nordestinos vêm para cá. E vão ser o primeiro grupo de trabalhadores livres, dentre os trabalhadores que já estavam nessas fazendas, que eram pessoas que, infelizmente, devido ao regime escravagista que existia naquela época, eram escravizadas. Não é? E Nova Venécia deve muito a esses povos, porque as primeiras grandes fazendas, os primeiros pés de café que foram plantados aqui, foram por eles, pelos afro, né? Alguns africanos ainda e outros já descendentes, e também pelos retirantes nordestinos. No final da década de 1880, por volta de 1888, é que começam a chegar, então, as primeiras levas, e nós, recentemente, ainda estamos em clima, né, porque, na verdade, essas famílias, pelos registros da época, chegaram aqui por volta de outubro de 1888, né, há 130 anos atrás, então, chegam as famílias, as primeiras famílias de imigrantes italianos, e é interessante porque algo de se destacar. Da primeira leva que chegou aqui, ninguém ficou. Houve uma revolta geral entre esses colonos, porque o valor que era pago, contratado pelos fazendeiros, depois não foi mantido, esses colonos se revoltaram e foram embora daqui. A segunda leva já com famílias tradicionais conhecidas na cidade, né? Família Merlin, Petni, Piumbim, Frangin, Gatti, né? Capuzzo, né? Capucho, Cavaleiro, Pazito, já são famílias que se estabelecem e já começam a abrir essa nova frente. Sempre meieiros e diaristas trabalhando nas grandes fazendas, e aí Nova Venécia vai, na verdade, a Serra dos Aimorés, era o nome que se tinha aqui, vai virando uma colcha de retalhos. Daí, então, o processo de colonização vai se intensificando. Em 1892, o governo do Estado implementa o seu primeiro projeto aqui na nossa região, a criação de um núcleo colonial como extensão de um outro núcleo que já existia em São Mateus, que era Santa Leocádia. Então, o Rio Cricaré, o Córrego da Serra, é dividido em lotes e distribuído entre esses imigrantes, alguns que já estavam nas fazendas, outros que estavam chegando. A sede do núcleo é estabelecida no morro, onde hoje a gente chama de Morro da Matriz de São Marcos, ficava mais ou menos hoje onde tem, em frente ao fórum, né, onde você tem o laboratório ali de análises clínicas. Então, ali ficava o barracão de acolhimento dos imigrantes que chegaram já depois, após a criação desse núcleo colonial, o núcleo colonial de Nova Venécia. E, com isso, se dinamizou a colonização do braço sul do Rio São Mateus, o Rio Cricaré. E, em 1896, é criado, então, o grande distrito de Serra dos Aimorés, o segundo distrito de São Mateus. Um dos maiores distritos que São Mateus teria, então. O segundo distrito, que surge, então, nesse momento, a partir de 1899, passa a contar com registro cartorial, ele abrangia um território que equivale hoje ao município de Nova Venécia, Barra de São Francisco e ainda todo o território do distrito de Nestor Gomes, unido a Nova Verona. Tudo isso era o segundo distrito, era o distrito de Nova Venécia. Historicamente, Nestor Gomes pertencia ao distrito, ao segundo distrito de São Mateus, o distrito de Serra dos Aimorés, que somente no início dos anos 20 deixa de se chamar Serra dos Aimorés para se chamar Nova Venécia, absorvendo o nome do núcleo colonial que já existia dentro desse distrito. E esse nome, Nova Venécia, não é? Há uma tradição na cidade de se falar que eram imigrantes vindos de Veneza, e isso surge justamente, principalmente por força de um histórico que foi feito por volta de 1900, publicado por volta de 1959, por um agente de estatística chamado Valdir Gasparini. Ele fez o histórico de Nova Venécia, que está na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros. Então, esse histórico depois ele foi amplamente reproduzido pelos jornais aqui da região. Então, aquela história, em 1870 chegou o Major Cunha, depois em 80 chegaram, em 90 isso levou a um erro, né? Porque, na verdade, em 1890, já as primeiras levas de italianos já haviam chegado. Então, quando Nova Venécia comemorou 100 anos de imigração, já eram 102. A última festa que foi feita agora retificou essa data para os 130 anos. Da mesma forma, os retirantes nordestinos, que já começam a chegar aqui em 1878. Né? Então, é uma história muito forte.
esse distrito ele começa a crescer. No final dos anos 40, a Câmara de São Mateus começa a desmembrar o segundo distrito. Então, aí é desmembrado o distrito de Boa Esperança, é desmembrado o distrito de Nestor Gomes. Se eu não me engano, né, o distrito de Guararema já também se desmembra aí. Só que um território mais no sertão acaba sendo desmembrado antes de todos e se torna município antes de Nova Venécia, que era o território que hoje equivale à Barra de São Francisco, que é desmembrado do distrito de Nova Venécia por volta de 37, 38, e em 43 é elevado a município por força do conflito que havia, o litígio entre Minas Gerais e Espírito Santo. Então, eu estou dando essa volta toda para vocês entenderem o contexto. E, durante esse período, a colonização ela só foi se ampliando, não é? Os remanescentes indígenas aqui da região, há de se registrar, Nova Venécia teve o primeiro posto indígena criado pelo SPI. O SPI era o Serviço de Proteção aos Índios, que foi criado pelo Cândido Rondon, né, tinha vinculado ao Ministério da Agricultura. No Espírito Santo, ele estava a cargo de um oficial militar, Antônio Estigarribia. E o primeiro posto indígena do SPI, as pessoas citam sempre Pancas, né, mas na verdade foi em Nova Venécia, foi na Barra do Rio Muniz, entre Luzilândia e São Gonçalo, que se aldearam os índios de Iporó. E, à medida que a colonização avançava, o território para esses indígenas também ficava escasso, e isso foi, de alguma forma, gerando o que a gente poderia chamar de uma espécie de etnocídio. Eles não foram dizimados geneticamente. Se nós procurarmos, ainda existem famílias aqui na região com sangue indígena. Porém, enquanto grupo étnico, enquanto cultura, língua, eles desapareceram, não é? Ao mesmo tempo que, a partir dos anos 20, principalmente depois da construção da nossa ponte, né, a nossa primeira ponte, que é efetivamente construída entre 1924 e 1927, então, após a construção dessa ponte, isso também atrai muita gente que vem do sul do estado. Então, gente de Castelo, Jaciguá, Santa Teresa e outras regiões do estado, a partir da década de 20, começam a chegar. Então, aí já são filhos, netos de imigrantes italianos, às vezes algum imigrante ainda, como, por exemplo, o seu Beniamino De Angelo, imigrante que veio para cá também, dentre outros que saíram do sul do estado, da região central, serrana, e que vêm se estabelecer aqui. É o período também que chegam as levas com as famílias germânicas, né, pomeranos, alemães, dentre outras, e isso vai simplesmente fazendo com que a nossa colcha de retalho aqui se amplie. Isso traz para a gente um contexto muito interessante no início dos anos 50. O segundo distrito de São Mateus, ele era mais povoado e mais dinâmico, inclusive economicamente, do que a sede, que era São Mateus. Principalmente a partir do término da rodovia que nos ligou à Colatina, porque uma das coisas que sempre sufocou a colonização aqui em Nova Venécia é que, por exemplo, todos os lavradores, todos os agricultores aqui tinham que vender a sua produção para os comerciantes no Porto de São Mateus, não havia outra saída. Então, no início do século XX, quando teve uma grande crise no café, o preço do café caiu lá embaixo, na região de São Mateus, aqui na nossa região, o preço era mais baixo ainda, porque aqui era vendido conforme os comerciantes do Porto de São Mateus queriam o valor, porque não havia outra alternativa para escoar a produção. Então, quando se abriu o caminho para a Colatina, isso também fez com que houvesse um boom de desenvolvimento para Nova Venécia. Logicamente, esse desenvolvimento também havia percorrido a década de 20 e 30 nos trilhos da estrada de ferro que ligou São Mateus a Nova Venécia, né? E cuja, na ponte aqui do lado, se alguém um dia tiver curiosidade de observar, embaixo você ainda tem as ruínas dos pilares originais da ponte da estrada de ferro, que foi substituída por essa, eu acho que final dos anos 60 e início dos anos 70, né? A ponte Guilherme Pereira Lima, né? Então, tudo isso dinamizou a região, levou ao ponto em que nós vamos chegar agora. E eu não sei quanto tempo, meu tempo está se esgotando. Deixa eu só agora chegar no dia 28 de agosto de 1953. Para chegar no dia 28 de agosto de 53, a gente precisa falar de uma comissão
uma comissão, eu faço questão de pegar o papel, porque às vezes a cabeça da gente, essa comissão foi formada entre as pessoas, né, de destaque na sociedade, aqui na vila de Nova Venécia, que para todos os colonos era conhecida simplesmente como Barracão. Esse era o nome que todo mundo conhecia Nova Venécia. Ninguém chamava Nova Venécia. Nos documentos oficiais era Nova Venécia, mas todo mundo chamava de Barracão. Então, Renato Araújo Maia, médico, Antenor Nardotto, dá nome, né, a esse ambiente, Arnaldo Gomes de Oliveira, Dacílio Duarte Santos, Antônio Dyer, Tito dos Santos Neves, Guilherme Pereira Lima, Jacinto Rodrigues Mota e Miguel Salvador. Eles formaram, segundo o Valdir Gasparini, a comissão para a emancipação do distrito de Nova Venécia. Logicamente, dentre esses nomes que foram lidos, havia, por exemplo, aqueles que eram vereadores pelo distrito de Nova Venécia, em São Mateus, como Tito dos Santos Neves, o Dacílio Duarte Santos, né, que vão estar movimentando, Antônio Dyer, né, vão estar movimentando esse processo na Câmara de São Mateus. Vamos tentar entender esse contexto em 53, quer dizer, no início de 1950, o censo, segundo esses registros, dava 22.284 habitantes para o distrito, sendo que 96,43% estavam na zona rural. A vila de Nova Venécia tinha, no início de 50, no censo de 50, 796 habitantes, ou seja, 3,57% da população era urbana. E, sem contar que desses 796, 600 e pouco, né, num grupo de 600 e pouco que estavam acima de 5 anos, você tirava 415 que eram alfabetizados. Então, você vê como era. Então, Nova Venécia era o quê? Do lado de lá do Córrego da Serra não tinha nada. Além, nos morros ali, já próximos ao estádio municipal, também não tinha nada. Na altura da Cezanne também, a terra dos Bonomete, né, do Luigi Bonomete, ali onde ele fabricava cachaça, também não tinha nada. Terminava ali na Casa de Pedra, que era o final. E do lado de lá do rio, não tinha nada. Naquele ano de 53, tinha um projeto que tinha sido aprovado na Câmara de São Mateus de um novo loteamento, né, para a vila de Nova Venécia, o loteamento Beira Rio, que era do filho do barão, o Eleusipo Rodrigues Cunha, né, que dá hoje origem ao bairro Eleusipo Cunha, que todo mundo continua chamando de Beira Rio. E, então, dá para a gente entender mais ou menos o contexto dessa cidadezinha que começava a se desenvolver. Só que o próprio prefeito da cidade de São Mateus, na época, era eleito pelo distrito de Nova Venécia. Então, Zenô Pedrosa Rocha, que veio da Bahia para cá, nos anos 20, ele se estabelece aqui em Nova Venécia como farmacêutico, ele é eleito vereador e depois prefeito de São Mateus. Então, na época da emancipação, o prefeito de São Mateus era do distrito de Nova Venécia. E havia, então, vários vereadores, tem em Guararema, inclusive, é o Flauzino Belo Cassimiro, que era o vereador, né, que representava aquela região de Guararema naquele momento da emancipação. E o Dacílio, junto com outros, começou a mover um abaixo-assinado, né, que ele correu a cavalo, colhendo a assinatura dos moradores de Nova Venécia. E o Tito Santos Neves, ele nos legou um relato, como participante também, e ele dizia que, na época, chegou a conversar com o Jefferson Aguiar, que era um político influente na época, e havia uma situação, havia uma lei de 1947, não me lembro agora o número exato da lei, que dizia o seguinte, aquilo que você acabou de informar para nós, para que o município fosse criado, teria que ser votada uma lei no município de origem. Só que isso só acontecia de 5 em 5 anos. Então, se em 53 não tivesse sido votada a lei, eles teriam que esperar mais 5 anos para votar de novo. Então, foi aí que eles começaram a se mobilizar. E logo foi feita uma sessão extraordinária, que, recentemente, inclusive, essa casa recebeu uma cópia da ata, né, que eu tive oportunidade de ter acesso também. E essa sessão convocada pelo Zenô Pedrosa Rocha,
O objetivo era a suplementação de verba, mas no meio dessa sessão eles encaminharam um abaixo-assinado pedindo a emancipação de Nova Venécia. 3 vereadores de São Mateus, eu acho que é Nicanor Mota, José Daia e Albino Negres, se estranharam um pouquinho a situação, porque o grande medo é que a lei iria votar os limites. A grande preocupação na emancipação de Nova Venécia, a grande polêmica, eram os limites. Na verdade, os mateenses já entendiam que Nova Venécia, né, como Otto Neves chegou a afirmar, né, para o Tito, não, Nova Venécia é uma filha, né, que chegou na idade de se casar, então agora é necessário que ela se liberte. Só que a questão dos limites ela vai pesar para nós. E esses 3 vereadores eles vão se posicionar meio que contrários à votação da lei naquele dia, vão se sentir meio surpreendidos e traídos, porque a pauta da sessão era uma suplementação de verba, e de repente você tem um abaixo-assinado e estamos votando a criação do município de Nova Venécia, né, de uma hora para outra. Estamos na noite do dia 28 de agosto de 1953. Né? Era essa votação. Eles tentam impedir que essa votação aconteça, mas a proposta deles é rejeitada, parece que eles se retiram da sala de sessões. A Câmara de São Mateus funcionava onde hoje é o museu da cidade de São Mateus. Né? E eles se retiram, só que naquela época você tinha o problema da geração de energia. Então, por volta das 10 horas da noite, era desligado o gerador de energia e ficava todo mundo no escuro. O presidente da Câmara, que, se eu não me engano, era Antônio Carvalho, ele pede, então, que um rapaz desça até o porto e peça para quem cuidava do gerador não desligar a energia, no qual é interceptado pelo Nicanor Mota, que era um dos vereadores que estavam se opondo àquela situação, quando ele descobre que eles haviam se retirado da sessão, porque era uma forma de impedir que a lei fosse votada. Só que, pelo regulamento da época, os que ficaram restantes na sessão poderiam continuar a votação. E, quando eles retornam, o Tito Santos Neves, em memória, né, que partiu desde 1991, ele relatava que, naquele dia, teve tempo de morrer muita gente, porque chegou a turma armada, os ânimos estavam exacerbados, e eles chegaram na Câmara para queimar a lei. O termo usado na época era: eles vão queimar a lei, porque ninguém vai votar isso aqui. Quando, depois, como é registrado nos autos, né, uma discussão acalorada, né, um debate acalorado, eles acabaram entendendo que a lei não estabelecia ainda os limites, mas simplesmente criava o município. A prerrogativa de estabelecer limites, isso seria já do governo do Estado, com uma lei maior, uma lei estadual, que viria ratificar essa lei municipal de 28 de agosto de 53. Então, eles aceitaram e assinaram também a lei, e as coisas, pelo menos nesse momento, terminaram em paz. Então, aí é criado, no dia 28 de agosto, por essa lei, o município de Nova Venécia. Só que, até a efetiva instalação, que aconteceu no dia 26 de janeiro de 1954, houve toda uma caminhada. Então, foi todo um processo, toda uma discussão. Tiveram que convencer Salvador Cardoso, que era uma liderança política aqui, porque Salvador Cardoso não aceitava um absurdo do quilômetro 41 ali, do Nestor Gomes, não pertenceu ao município de Nova Venécia. Tanto é que, se vocês olharem os registros cartoriais, quem falecia na região do Cachoeiro do Cravo, que não tinha ainda, o 41 ele surge com a estrada de ferro, né? Os registros estão todos aqui em Nova Venécia, não estão em São Mateus. Então, até hoje a gente olha a divisa entre Nova Venécia e São Mateus, você chega na Barra do Rio Preto, e dali é uma linha reta até a Cachoeira da Japira, uma linha reta, como divisa dos municípios. Então, eu acho que é uma questão até de honra para os nossos fundadores resolver essa polêmica, até com São Mateus, até por uma questão também logística das pessoas que habitam essa região e que têm todas as dificuldades, né, com relação a registros, com tudo. Então, em dezembro, a Assembleia Legislativa aprova, o governador do Estado na época era Jones Santos Neves, né? A Assembleia aprova, se eu não me engano, acho que é dia 20 de dezembro, e aí no dia 30 de dezembro é, então, publicado no Diário Oficial a lei estabelecendo os limites
exatamente como são hoje, porém, naquela época, o distrito de Córrego Grande, não é? Que hoje é Vila Pavão, estava dentro dos limites de Nova Venécia. E aí, no dia 26 de janeiro, então, às vezes as pessoas veem a gente nas redes sociais, a gente tem umas polêmicas com relação a isso. 26 de janeiro é o dia do município de Nova Venécia. Aqueles fundadores, eles escolheram o dia 26 de janeiro porque eles entenderam que a emancipação foi um processo que culminou no dia 26 de janeiro, aonde foi, então, por indicação do povo, isso ficou registrado em ata na época, eleito, nomeado pelo governador para um mandato tampão de 1 ano, Antônio Dyer, como o primeiro prefeito de Nova Venécia, que ele teve um mandato, não tinha Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores era a de São Mateus, era só mesmo a prefeitura, que funcionava no antigo Bar Vênus, onde hoje você tem a Viva ali, a da casa, que era um prédio que deveria ter sido resguardado, né, nas suas características arquitetônicas, ele está sendo paulatinamente descaracterizado, eu ainda conheci ele nas suas características, né, foi a primeira prefeitura de Nova Venécia, estou fechando. Então, o dia 26, ele consagrou tudo isso. E os nossos fundadores escolheram essa data como dia do município. Porém, se a gente observar todo o processo que levou a essa independência, se não tivesse acontecido o dia 28 de agosto, não teria tido o dia 26 de janeiro. Então, da mesma forma que nos primeiros anos da independência do Brasil se comemorava o dia da independência, o dia... Agora não me recordo a data exata, em que Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil, e só muito mais tarde se reconheceu o 7 de setembro, né, que foi o momento ali decisivo, também nós temos o nosso 7 de setembro, que é o dia 28 de agosto, e por isso nós estamos aqui. Eu peço desculpas por ter estourado todo o tempo, né, mas é uma história que a gente precisa contar, os venecianos precisam conhecer. Aqueles que estão recebendo o título, que já habitam essa terra, escolheram essa terra para viver. Nova Venécia é uma terra de imigrantes e uma terra de imigrantes. E ela acolheu sempre todos eles aqui. Então, que esses que estão acolhendo Nova Venécia para viver também conheçam a sua história. E que entendam quando a gente canta no hino, né? É uma eterna juventude. Nova Venécia, sim, sempre nova. Mas isso não significa que nós devemos passar com um rolo trator em cima dos vestígios do nosso passado e da nossa memória. Por que não, né? Um museu, por que não um arquivo público? São instituições referenciais que vão ajudar a preservar a memória para que nós possamos construir uma história e